Boa tarde, estamos na aula do dia 14 de outubro de 2025, com a presença aqui do nosso convidado Lucimar Rondon, e Sandoval dos Santos Amparo vai comentar, então, sobre o Fórum e a Bienal de Arquitetura de São Paulo, que ele esteve nos representando com um grupo indígena também. Então, passo a palavra ao professor Sandoval Amparo, da UEPA, Universidade Estadual do Pará. Ok, boa tarde. Hoje a gente já se conhece aqui, né, no Lapalu, já estou há bastante tempo aqui interagindo com a Diná. Intensificamos essa interação no último ano, mas a gente já se conhece há bastante tempo, né, Diná, desde 2014, mais ou menos, desde o projeto Universidade Transcultural Latino-Americana, coordenado pela Diná. E eu conheci a Diná enquanto eu fazia o doutorado no primeiro ano, e no momento em que o projeto dela de fazer uma maloca estava sendo exatamente no mesmo dia em que esse projeto estava sendo suprimido da escola, do campus da Praia Vermelha da UF, né, onde eu fazia o doutorado na geografia também, e também onde eu sou ex-aluno, né, egresso da graduação em geografia. E, assim, eu fiquei muito comovido ali, né, com esse momento. E aí eu tentando, de alguma maneira, animar a Diná, disse, poxa, você perdeu isso aqui, mas você vai fazer algo muito melhor, eu tenho certeza que novas coisas virão e você vai ganhar um livro. E estava acabando de publicar a minha dissertação de mestrado em arquitetura e urbanismo, defendida na Universidade de Brasília, né, alguns anos antes, em livro, e eu falei, não, poxa, isso eu não posso, infelizmente, intervir, mas, poxa, guarda esse livro aqui. E de lá para cá a gente se tornou bastante próximos, amigos, né? Costumo dizer que os meus amigos são aqueles que têm prazo de validade de, no mínimo, 5 anos, para poder chamar de amigo. Então, acho que a Diná já passou bastante desse período, a gente continua igualmente amigos. Então, antes de mais nada, é uma enorme satisfação, Diná, estar aqui convidado por você para esse pós-doutorado, que também, de certa maneira, é algo que eu já pretendia fazer, não com a intenção de ser pós-doc e nada, mas por conta das pesquisas nas quais eu estou desenvolvendo, nas quais eu venho, as pesquisas que eu venho desenvolvendo, primeiro, há muitos anos, e segundo, a forma como você as abraça, né? E então isso me deixa muito à vontade para a gente estar juntos. As coisas não ocorreram da forma como nós gostaríamos, né? Tem um processo de afastamento institucional que está lentamente tramitando, mas que essa semana deu alguns passos aí significativos, e diante disso, inclusive, a nossa ideia, né, é estender esse prazo do pós-doutorado para justamente possibilitar uma vivência presencial na Escola de Arquitetura e Urbanismo, no Lapalu, se não com aulas, mas principalmente por meio de atividades, né, promovendo o intercâmbio científico e cultural entre o coletivo do qual eu faço parte aqui na região do Araguaia, na Universidade do Estado do Pará, onde sou docente, no campus 7, mais especificamente falando, o Fórum Araguaiano Pesquisa, Território e Direitos Humanos, que é um evento, um movimento, que já está indo para a 4ª edição ano que vem, e outras possibilidades de atuação junto às comunidades, possibilidades não colonialistas, né, de ação junto às comunidades, onde a gente possa ter uma postura, não uma postura de ser o intelectual do movimento, mas apenas ser parte do movimento mesmo, né? E aí a gente traz a nossa contribuição. Então, eu acho que esse prólogo ele é importante para situar um pouco o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Como que a gente se encontrou, a Diná e eu, um bom encontro, e, ao mesmo tempo, também registrar a minha satisfação em estar aqui também aprendendo todo o tempo, em cada uma das aulas, e tendo essa conversa com vocês. Esse é o primeiro ponto. Eu queria só responder aí rapidamente. Então, o que me encantou sempre no Sandoval, além do bom caráter, além do comprometimento dele com a questão indígena, é a sua questão do espaço, a discussão dele como geógrafo, também da construção, da arquitetura, né?
Então, ele outro dia confessou que fez alguma matéria de arquitetura aí que eu não sabia, e que ele tem essa interface, então, com a construção, dele ter feito a própria casa, dele ter uma prática também em termos de erigir objetos. Então, a questão, o primeiro trabalho de Sandoval que eu conheci era exatamente sobre arquitetura indígena. Então, eu acho que essa interface tua é muito valiosa e rara também na geografia, né? Então, é isso. E fora nossa proximidade aí acadêmica e agora no nosso pós-doc, que vamos estender por mais um ano, né? Exatamente, né? Que é justamente para a gente não apenas pegar um certificado de pós-doutorado no final, mas chegar ao fim com algo interessante, como produto, né, dessa interação, então, que vai durar cerca de um ano e meio. A nossa ideia é criar uma exposição sobre os Mebengocré, com o título provisório de Habitando o Cosmos, né? Mas a gente ainda vem conversando, a gente já, desde o começo do ano, na verdade, a gente conversou muito sobre isso, a Diná teve um pequeno incidente, então a gente deu uma pausa, respeitando o tempo, né, que a Diná precisava para se recuperar, e agora, aos poucos, a gente está retomando, mas, felizmente, né, com muitas coisas acontecendo, todas elas muito boas, né? Por exemplo, eu colocaria além da continuidade, né, do sucesso espontâneo e inesperado do primeiro filme que eu fiz, e que já estava, portanto, no âmbito da nossa parceria, e se vocês virem lá, forem assistir o filme, verão que o logo do Lapalu consta ali no Pranto de Poincaré. E então, assim, tem o segundo filme, né, que está saindo, que eu mostrei um teaser aqui numa aula anterior, A Tomada da Igreja, né? E, além disso, tem esse convite para participar da Bienal. Primeiro, um convite, né, feito pela curadoria, com a finalidade de participar da parte acadêmica, que é o SP Meet, o Fórum Acadêmico, a ocasião que me possibilitou ter contato com o Bruno Andrade na avaliação de vários trabalhos de toda a América Latina e compor uma mesa, mas que infelizmente eu não consegui estar presente, e posteriormente, né, na oficina Arquitetos e Engenheiros face aos desafios climáticos, onde também conheci o Jucimar, que está aqui conosco, né? Que é... O Sandoval queria que a Marcele falasse, porque a Marcele é representante discente do mestrado. Se a gente não consegue, Marcele, colocar o filme e esse fórum, essa Bienal, os eventos no site do PPGAU, porque a gente teria que divulgar um pouco isso, eu acho que é muito importante, né? Essa inter-relação do nosso curso com a Bienal e com os produtos. Não sei se Marcele tem essa agilidade de colocar coisas no PPGAU, nem sei quem coloca. Você pode falar, Marcele? Eu não sei quem. Eu acho que quem mexe é o Alex junto com a Amanda. Então, assim, eu não sei. Ah, tá, tem que falar com eles, então. Tá ótimo. Bem, então, eu tinha previsto originalmente uma coisa para essa aula, já que, como a Diná falou, tem uma interface com a arquitetura de longo tempo, especialmente, primeiro, através da ideia de paisagem mesmo, aí depois, durante muito tempo, indagando a organização espacial das aldeias, né? E também a relação entre aldeia e cidade. Diria que a minha trajetória acadêmica durante muito tempo, como geógrafo da FUNAI, ela abordou principalmente a organização espacial das aldeias, os vários tipos de aldeia, a aldeia circular, a aldeia linear na beira do rio, né? Quer dizer, a aldeia circular e suas variações. Acho que o Jucimar vai poder falar com a gente daqui a pouco sobre isso, né? Ele próprio, morador de uma aldeia circular e arquiteto também de uma dessas aldeias, né? E irei apresentá-lo também daqui a pouco. Também indagando a evolução da paisagem no sentido dos materiais utilizados na arquitetura e o papel da mimesis indigenista na reprodução de um novo espaço aldeão, né, com a entrada, por exemplo, de materiais como concreto, e na evolução também da própria forma arquitetônica aí da aldeia.
acho que a tônica da minha dissertação de mestrado, esse livro que eu dei adiantar, tem a ver com isso, né? Um estudo feito a partir dos Caingangue, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Habitantes também de um modelo muito particular de casa, que eram as casas que eram, né? Porque efetivamente hoje eles já não habitam mais essas casas, as casas subterrâneas. E nesse primeiro momento sobre os Caingangue, eu observei que os Caingangue, né, ali na pesquisa etnográfica, que os Caingangue são chamados os G do Sul, ou seja, são os povos falantes da língua G, que é o grande latinzão, é como se fosse algo como, né, uma língua latina e suas variações, o francês, o espanhol, etc., né? Então, fala-se muito que o Brasil tem mais de 300 línguas, e realmente o Brasil tem. Porém, a gente poderia classificar essas línguas em torno de 4 ou 5 troncos. Eu acho que o meu gato está preso no telhado aqui e a galera está preocupada com ele. Um dos, né, que são 4. Bem, só vou pedir para o pessoal não fazer barulho. Por gentileza, a gente tem aula, tá? Obrigado. O pessoal aqui de casa adora gatos. Bem, então, a gente tem, dentre essa diversidade enorme de línguas indígenas, a gente tem, principalmente, né, 4 ou 5 troncos principais, que são o tronco G, o tronco Caribe, né, eu acho que é o tronco do Jucimar, por sinal, o Aruac e o Tupi, além de algumas línguas isoladas. Então, me chamou a atenção nesse primeiro momento o fato de os Caingangue, tão distantes da região atualmente habitada pelos povos G, aqui no Brasil Central e na Amazônia Oriental, me chamou a atenção o fato de que os Caingangue também falavam essa língua. E pesquisando de maneira interdisciplinar, com grande ênfase também na arqueologia, principalmente, né, eu quis entender que fenômeno era esse, que fez com que uma língua se expandisse territorialmente a um ponto tão distante em relação, no sentido norte-sul, né? Vejam, os G meridionais, que são aqui os Timbira, os Mebengocré, né, com os quais eu trabalho, os Gavião, Craô, Apinagé, eles estão no Maranhão. Enquanto que o Funiô está em Pernambuco, também fala uma língua G, sertão de Pernambuco. E os Caingangue, também falantes de uma língua G, estão no Rio Grande do Sul. Então, isso dá uma ideia do quanto essa língua se expandiu territorialmente, né, no território brasileiro, a partir da sua região central. Então, comecei a pesquisar a história dos Caingangue, onde trabalhei também na demarcação de 3 terras indígenas, né, como geógrafo da FUNAI, e então, consegui, então, de certa maneira, reunir elementos suficientes para confirmar uma hipótese de arqueólogos e cronistas e do próprio Kurt Neumann da Ju, né, um alemão que recebeu esse nome no Brasil com justiça, porque era um excelente etnógrafo, né, confirmar a hipótese de que os Caingangue teriam se deslocado a partir do Brasil Central, atravessando o rio Tietê há cerca de 28 séculos atrás. Com a mudança climática do Brasil Central, uma região mais quente, né, tropical, para uma região subtropical, e de Planalto, né, ainda o Planalto meridional brasileiro, de altitude média de 700 a 1.200, com cânions e tudo, portanto, fortemente afetada por ventos de todos os lados, né, os Caingangue desenvolveram um novo tipo de arquitetura, que, então, é a arquitetura subterrânea, né, com o fogo ali no centro dessa casa e um telhado, então, no chão. E esse modelo de arquitetura, então, ele não existe entre os G setentrionais. E eu comecei a estudar sobre que arquitetura era essa, tudo mais, e, em suma, essa foi minha dissertação de mestrado, orientada sob a orientação do professor, hoje também um grande amigo, Antônio Carlos Carpintero, que é um grande urbanista, né? Ele projetou a cidade de Ariquemes, em Rondônia, né? E é uma cidade que deu certo, utópico, então ele projetou a cidade sem quintais também, né? Conectada pelos quintais ali, muito interessante. Hoje, inclusive, o próprio centro administrativo lá da cidade, do município, tem o seu nome. Também projetou o Palácio do Governo do Mato Grosso. Então, vale a pena registrar o Carpintero, porque ele, além de ser uma figura incrível, né, um cara muito engraçado, ele me convidou para
fazer o mestrado com ele, né, na arquitetura. Foi uma coisa assim, eu não entendi direito, mas ele me convidou, eu estava frustrado, porque tinha ficado reprovado na geografia, e ele falou, não, pois venha fazer comigo, esse teu tema é interessante, e tal. Essa coisa de arquitetura, na verdade, eu queria estudar mais assim, os adereços, né? A indumentária, a plumária. E ele, não, vem aqui, depois a gente conversa. Então, ele realmente me orientou até que eu chegasse, até que eu redescobrisse a organização espacial como tema, com essas ênfases que eu trouxe aqui para vocês, então, na evolução dos materiais, da arquitetura e na própria forma ou morfologia das aldeias indígenas, no primeiro momento. Esse é meu primeiro livro, portanto, né, fruto da minha dissertação de mestrado. Depois o Carpintero fez uma apresentação, e o André Demarqui, que vai estar aqui com a gente semana que vem, fez um prefácio. Então, é legal também que o André é uma outra figura que já é meu amigo há mais de 5 anos, né? E então eu tinha preparado, na verdade, uma fala sobre tudo isso. Só que com a ida na Bienal agora, minha cabeça meio que deu uma óbvia, né, sacudida, porque é muita informação, foi uma troca muito especial. E como o objetivo é abordar a arquitetura indígena, eu acredito que ninguém melhor do que os próprios indígenas para falarem sobre isso, né? E foi isso que eu estou muito feliz, assim, estou radiante em, de certa maneira, ter participado, claro, né, não, graças ao convite que recebemos lá da Cristina e do Jeremi e da Bienal, mas eu estou radiante, feliz, sinto que o meu trabalho dá certo quando eu consigo fazer com que o Morochori, vocês já devem conhecer o Morochori de tanto que eu falo nele, do nosso capítulo no livro, e é um grande amigo que trabalha conosco. Trabalha comigo aí pelo menos há uns 2 anos, né, desde o segundo Fórum Araguaiano, analisando a relação entre sítios arqueológicos e histórias mitológicas indígenas, esses temas abordados lá no meu último livro. Então, eu estou radiante de alegria, porque, de certa forma, eu consegui levar o Morochori e fazer com que ele seja reconhecido como um arquiteto numa mesa composta ali por alguns dos maiores arquitetos do mundo. Então, eu acredito que é claro que é muito bom que para mim que isso aconteça, mas, antes de mais nada, acredito que é uma conquista dos povos indígenas, no sentido de fazer com que os seus saberes sejam reconhecidos devidamente, né, na prateleira correta, por assim dizer, né? E isso tem a ver com o que eu acredito na horizontalização de saberes. O diálogo de saberes ele não pode ser um diálogo vertical, né, que faça uma hierarquização entre os vários saberes diferentes. Então, pensando nisso, eu aproveitei e convidei aqui o Josimar, que eu conheci nessa oficina conosco. E aí agora eu pedi para o Morochori, ele teve que ir para casa, estava cansado, eu também, falei, não, tudo bem. Aí o nosso próprio Zé Rodrigues ou deixou lá na aldeia, né, em nome do Fórum Araguaiano, estava indo para lá perto, já levou o Morochori, deixou ele lá, gentilmente, e hoje o Morochori mandou para mim 2 áudios, né, que eu pedi para ele preparar exclusivamente para a gente. Eu sei que a câmera dele não tem uma grande qualidade, eu falei, não, foca no áudio que eu coloco lá a sua foto e o seu recado, tá? Então, finalmente, o que eu vou dizer? Eu vou apresentar o Josimar primeiro, dizer por que eu convidei também, faço questão, não que ele precise de apresentação, porque quando ele começar a se apresentar, vocês irão conhecê-lo até melhor do que a minha descrição, mas é porque existem também algumas coisas importantes a serem ditas sobre o Josimar, apesar do pouco tempo que nos conhecemos, né? Então, eu vou apresentar o Josimar primeiro, depois eu vou colocar aqui os 2 áudios que o Morochori mandou para a turma, tá? Vou tentar achar uma foto dele e colocar aqui, com ele falando, a gente vai escutar os áudios, e depois eu, ato contínuo, vou passar para o Josimar fazer a sua fala. E aí, no final, eu pego a apresentação que eu tenho, que nós levamos até para a Bienal, e faço uma brevíssima apresentação a título de conclusão, tá? Que não vai ser maior do que 10 ou 15 minutos, para colocar alguns elementos centrais, já que a gente está aqui se encontrando toda semana e vamos poder continuar, né, sempre em interação. Então, antes de falar do Morochori, quem é o Josimar? O Josimar, eu achei muito interessante que ele estivesse aqui conosco, porque o Josimar Bacairi,
eu esqueci teu nome, cara, eu não vou procurar agora na cola, não, sobrenome, né? Vou ficar por Bacairi mesmo, que é da sua aldeia. Sobre os Bacairi, são povos do Alto Xingu, quem escreve muito sobre os Bacairi é a vizinha da Diná, a Bruna Franqueto. Ela é a maior especialista que eu conheço em Bacairi, mas também não acompanho especificamente. E o que me encantou assim no Josimar é que ele é o cara paradigmático, mais do que o Morochori nesse sentido, para nós aqui na pós-graduação, porque o Morochori é um grande construtor, tem muito conhecimento técnico de materiais, etc., mas ele é um cara que bebe da tradição indígena exclusivamente, né? E o Josimar não. Então, vejam, o Josimar ele é, a um só tempo, herdeiro de uma tradição ancestral de saberes arquitetônicos, porque ele é Bacairi, filho de Bacairi, o pai dele faz casa Bacairi, e ele, né, isso sai pela transpiração e pela respiração dele, né, quando ele fala, mas, ao mesmo tempo, ele é discípulo de uma escola acadêmica de arquitetura, já que ele estudou arquitetura na universidade, né, conheceu os aspectos teóricos que vocês estudam. Então, no fim das contas, ele é o cara do paradigma, porque ele é portador desses dois saberes, essas duas camadas de saberes, um saber que é um saber mesmo acadêmico, e o outro saber do qual ele é herdeiro, que é o saber indígena. Então, obviamente, eu acho que essa a própria ideia de diálogo de saberes, talvez ela esteja presente no Josimar. E aí, a partir daí, eu não posso mais falar, porque ele vai fazer a sua própria fala, a sua própria apresentação, então já seria spoiler, vou deixar para daqui a pouco. O que eu vou fazer agora é colocar aqui o rostinho do Morochori, né, meu grande amigo Morochori, e colocar os áudios dele, que são só 2 ou 3 minutinhos, e aí, na sequência, eu passo a palavra para ti. Pode ser, Josimar? Tudo bem? Eu não estou vendo, porque eu estou aqui colocando os negócios, então você falou e... Tá, o que eu vou fazer? Essa é a minha apresentação que eu vou mostrar depois da fala do Josimar, tá? Então, eu vou colocar aqui a foto do Morochori. Ela está aqui. Vou ter uma foto melhor, que eu ainda estou... Tem uma... Essa aqui. Um momentinho, tá, pessoal? Pronto, achei a foto aqui. Vou colocar. Josimar, você estudou arquitetura aonde? Está fechado seu microfone. Boa tarde, eu estudei numa faculdade particular aqui de Cuiabá, chama Universidade de Cuiabá. A Universidade de Cuiabá, está ótimo. Tá. Coloquei aqui, tá, a foto do Morochori, e aí agora eu vou lá para o áudio dele, espero que dê tudo certo e vocês consigam ouvir, tá? Isso aqui foi no domingo, quando nós fomos lá preparar algumas imagens para a própria Bienal. Achei, só desculpem, eu estou voltando ainda, né? Então, ok. Primeiro áudio. Bom dia, bom dia. Vou mandar áudio agora. Bom dia a todos, bom dia aluno da arquitetura. Sou indígena, arquitetura indígena, e eu estou aqui dentro da minha aldeia. Foi muito bom participar de uma reunião junto com o Sandoval, o professor Sandoval Acura, Amparo, mas foi ótimo demais. Aprendemos muitas coisas com o estrangeiro e ensinamos também algumas palavras, algumas coisas, e foi muito bom, foi ótimo. E o trabalho que a gente começou há muito tempo, eu mais o Sandoval, acadêmico, e sobre a cultura da aldeia, o mapa de localização da aldeia, a distância entre Bogá com a aldeia, Conceição da aldeia, os mapas que nós começamos a trabalhar, a fazer mapa.
e eu fico feliz. Eu quero que vocês estudem bastante, e nós tivemos e vamos estar junto nessa batalha, vamos estar juntos nesse movimento, vamos estar fazendo o melhor possível para nós do Brasil todo. Vamos conseguir o melhor essa temperatura, isso tudo vamos conseguir saber entender sobre o tema. Então, foi o bom trabalho, junto com o Sandoval, junto com as equipes, os organizadores da Bienal, do Oficina Bienal, e assim vai. Muito obrigado a todos e até mais. Foi uma longa viagem, saímos daqui do Pará, chegamos em Palmas, fizemos essa viagem tão longa, chegamos a uma cidade que nós não conhecemos, uma cidade maior, uma cidade que nunca, se não fosse através disso, desse evento, desse encontro, desse movimento, eu não estaria lá, eu nunca iria conhecer. Mas através desse passo, chegamos a conhecer o São Paulo, a maior cidade do país. Foi um imenso orgulho de chegar e compartilhar a conversa com o povo, com os amigos de fora, com meus amigos de fora, com os profissionais, engenheiros e muita mais gente que nós respeitamos a nossa cultura, mostrando a nossa cultura, a nossa tradição, como que o Zinho vive, como que o Zinho fazia a sua horta, como é que o Zinho vive fazendo a sua casa, como é que a cultura indígena é, como é que a tradição é. Esse é o meu objetivo de chegar e falar, cheguei e falei, tudo que os indígenas hoje vivem. Mas a gente vai estar falando mais sobre a cultura indígena, sobre a terra indígena, sobre de tudo mais que a gente vai estar falando. Muito obrigado a todos. É isso, tá? Essa mensagem do Morocheiro para a turma, já que ele... Saudade de casa é um troço que aperta o coração, falo por mim. E aí, como eu disse, né? Eu passo para o Jucimar. Jucimar, seja bem-vindo a essa turma, né? Coordenada pela Diná todo semestre e, eventualmente, tendo alguns convidados aí compartilhando com ela, e dessa vez sou eu. Veja, né? Que coisa linda, né? Poder estar aqui do lado da Diná te recebendo. Então, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua partilha conosco, por ter aceitado, né, estar aqui com a gente. E, a partir de agora, eu passo para ti, meu caro. Obrigado. Bem-vindo, Josimar. Você é a nossa esperança aqui de juntar os dois saberes, né? Que a gente chama aqui o conceito transcultural, é exatamente a universidade transcultural, é ter professores indígenas também, né? Que nós não temos muito poucos, que possam ensinar para a gente o que é, como é construir, né? Entre vocês aí do Baiquiri. Então, a gente quer te ouvir. Fique à vontade aí. Pode compartilhar novamente, isso. Se você tiver com dificuldade, você pode passar para a Silvia, que ela projeta, porque está dando a mesma coisa que dá no meu, dá esse fundo infinito. Eu não sei o que é isso, o meu também dá, meu computador dá esse 3D aí, que eu não sei o que é. Boa tarde. Não estou conseguindo compartilhar. Eu vou passar para o Sandoval, então. Vamos ver se ele consegue Passa para o compartilhar. Sandoval, que aí ele passa para você, tá? Você conhece a Edna, lá da Universidade Federal de Mato Grosso? Não conheço a professora Dorcas, professor José Afonso, que aposentou. Ah, o José Afonso. Sim. Vê se chegou aí, Sandoval, por favor. Eu cheguei a mostrar uma maquete da Karine,
que foi o Botuna que fez, né? Ele fez as maquetes todas no laboratório e tinha a bateria também. Você mandou por e-mail? Não, eu estou mandando por WhatsApp, né? Acho que a minha internet está meio lenta, mas agora acho que foi. Não, chegou, agora chegou. Ela tá uma chuvinha tão preguiçosa aqui, Josimar, e no Mato Grosso também chegou a chuva no sertão. Aqui a gente passou a noite inteira com chuva hoje. O Rio de Janeiro acabou o calor, agora só faz frio, ou então tudo nublado. O sol do Rio, alguém pegou. Algum Deus levou daqui. Bem, tá abrindo aqui. Deixa eu só compartilhar agora. Deixa eu... Aí eu não vou estar olhando, eu vou ficar passando, vou colocar na tela grande, você vai me pedindo, eu vou passando, tá bom? Pronto. Novamente, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sandoval, pelo convite. Professora Diná, né, que Sandoval fala sempre, que a gente fica até curioso procurando na internet. Bom, eu sou Jucimar, meu nome é em português, na verdade foi uma confusão que meu pai fez. Na década de 70, tinha um lateral da seleção brasileira chamado Josimar, e aí ele foi me registrar. E quando ele não falava muito bem português, e aí escreveram meu nome Jucimar. Daí pegou, ficou registrado dessa forma. Paiquere E o Rondon, o Rondon também, Josimar? Paiquere vem da minha mãe, né? A gente carrega, né? E o Rondon é o meu avô. Meu avô tinha alguma ligação com o Marechal Rondon. Não sei o que era, se eram primos de consideração, não sei. Mas que ele gostava tanto e falava muito dele. Então, eu fiquei com esse sobrenome do meu pai. Eu sou do povo Bacairi, a gente fala nosso trinco linguístico Caribe, né? Aqui de Mato Grosso, na cidade de Paranatinga, e a gente morava na região do Xingu, antes da criação da SPI, né? E aí, como o governo de Mato Grosso, naquela época de ditadura, né? E como ponto de atração, onde está hoje, fizeram muitos investimentos, né? Fizeram posto de saúde, escola, uma infraestrutura gigantesca. E aí, um dos que foram atraídos para essa região só fomos nós, né? O restante ficou no Alto Xingu, na região do Xingu. Então, a gente se considera um pouco xinguanos também, né? Gostei da arquitetura por um acaso. Minha mãe é artista, né? Faz aquelas pinturas corporais como ninguém. Eu ficava maravilhado com isso. Ela pegava sem régua, sem nada. Ela fazia retinho, desenhava, fazia plumárias, né? E assim foi gostando de desenhar. Comecei a desenhar no chão, né? E nessa época, como meu pai, ele era construtor, né? Fazia bastante casas indígenas, tradicional, eu acompanhava ele. E comecei a gostar disso, dos dois, né? E como que eu vou juntar quando comecei a estudar, eu já queria fazer alguma coisa ligada à arte. E não sabia que juntar essa arte e parte técnica era tão complicado.
comecei a estudar na Escola dos Brancos desde cedo, né? Dos não indígenas desde cedo. E aí me deparei com a arquitetura, um teste vocacional que a escola oferecia, né? E me identifiquei bastante, porque o pessoal mostrava cada desenho bonito, o cara desenhando, tudo isso. E quando entrei na faculdade, sofri um pouco, né? Eles não me disseram que tinha matemática, então a gente que desenha bem, a gente não vai muito bem em português. Matemática, na verdade. E aí eu fui indo, né? Nos primeiros semestres, eu fui me arrastando, né? Porque eu não tinha ajuda nenhuma. Foi muito complicado. Os meus colegas também não facilitavam muito para mim, né? Então, eu era o último escolhido do grupo, se fosse trabalhar em grupo. Se faltasse o grupo, era aquele cara que juntava, né? Fazia o número. Mas aí veio essa coisa de superação, né? No 9º para 10º semestre, pelos colegas, já não era considerado como um indígena mais, já era um japonês, porque já fazia aqueles cálculos bem contundentes, bem difíceis, né? E aí a gente foi indo. Numa desses encontros de faculdades, né? Eu conheci o professor José Afonso, né? O José Afonso Porto Carreiro, que fez pós-doutorado em construções indígenas, né? E dali a gente começou a se falar. Estagiei com ele, a gente teve alguns projetos juntos, né? E aí a gente foi indo. Passa para nós, Sandoval, por favor. O Marcos Terena, do SENAC, fala que os indígenas do Mato Grosso preferem ser chamados de japoneses do que de indígenas, né? Ele comenta isso. Tá. Deve ser por isso mesmo. Do olho puxado, e para escapar um pouco aí do prejuízo, do racismo, né? Do preconceito. É verdade. Tá certo. E essa nossa terra indígena, dos Bacairi, aqui em Mato Grosso, né? A terra indígena, eu peguei uma foto antiga, ela não é assim mais. Ao redor dela já é tudo desmatadas, né? E a gente fica numa terra de 62 mil hectares, que é pequena para nós, que a gente tem 10 aldeias, né? Vamos passar, Sandoval, por favor. Aí um breve histórico dos Bacairi, né? O Bacairi, ele é como se fosse um apelido dado por nós, pelos colonizadores, porque tem uma espécie de mandioca chamada bacairi, e a gente cultivava muito isso, até hoje a gente cultiva bastante. E nós nos autodenominamos cura. Cura quer dizer nós, quer dizer eu, que faz parte do meu mundo. A gente vivia, como eu falei no início, na região do Xingu, que naquela época era mais ou menos de 2 milhões de hectares, né? E no final do século XVIII, fomos trazidos para a gente onde está hoje. Tradicionalmente, a gente vive em pequenos grupos, né? A gente não somos de grupos maiores, né? E como eu falei no início, fomos atraídos onde a gente está hoje. Nessa época, os Bacairi não gostam muito de se lembrar muito, né? Porque a gente considera muito como a época da escuridão. Por que isso? A gente sofremos muito nessa época por serem até proibidas de falar na língua, né? Nós somos muito teimosos, né? A gente ia para a roça dançar, fazer a nossa cultura, conversar. E numa dessas que eu achei bem grave, que esses funcionários do SPI, eles falavam que a nossa casa tradicional era imoral, né? Como todo mundo da casa grande, né? Como todo mundo mora junto, todo pelado. E aí eles acharam que para eles era imoral. Vocês sabem que a gente pesquisa um pouco, esses funcionários da SPI nessa época, como era a ditadura, eles eram condenados da justiça, né? Eles mandavam, a SPI mandava esse pessoal, condenado da justiça, irem para as aldeias
como se fosse ensinar nós indígenas. E aí sabe que tem muito conflito quando há isso. Vamos passar, Sandoval, por favor. Aí vamos entrar não no... casa, mas um modo de vida, né? Sim. Que todo mundo, enfim, na vida tribal, era considerado pouco religioso para eles, né? Sim. A religião tradicional, né? Vamos falar um pouco vamos falar um pouco dos Bacairi, né? Como se forma a aldeia dos Bacairi? Como que é considerado uma aldeia, né? Essa pesquisa sobre o local é bem importante para nós. Eu pesquisei isso pessoalmente, né? Ninguém mais, eu acho que não achei nenhum escrito sobre isso. Eu falo um pouco sobre o meu mestrado da partir daqui, né? Que eu estou partindo para isso. Como que a gente pesquisa o local? A gente começa com uma roça. A gente faz uma roça para conhecer o local. O que a gente quer conhecer daquele local lá que eu vou fazer a minha roça, né? Quando eu vou fazer minha roça, eu vou como se fosse zonear aquela área. Vamos falar na arquitetura, né? Zoneamento, né? E aí eu tenho no meu limite, eu não vou falar, não, tantos metros é o meu limite. Eu vou me referenciar a alguma coisa. Naquela árvore para cá é o meu limite. Para lá eu não. Daquele rio para cá é meu. Então essa é a delimitação. Não vai existir nenhum limite físico, né? E aí eu começo a fazer minha roça, né? Quando eu começo a fazer minha roça, no meu roçado vai ter muitas coisas, né? Geralmente na beira do rio, para facilitar, se caso precisar da irrigação. E esse conhecer meu, ele demora 4 anos, né? Eu conheço bichos de temporada, né? Se tiver algum bicho, na verdade, vou fazer um mapeamento geral daquela região. Quando eu fizer isso, eu já posso levar minha família, né? Já posso levar minhas crianças para conhecer comigo essa área aqui. E quando eu faço isso, eu como se fosse, já tenho uma hierarquia formada, né? Na verdade, eu que sou dono da roça, eu já me considero alguém importante daquela região, né? É uma referência para, possivelmente, ser um cacique, né? E aí começo a fazer a minha presença anual, né? Direto, mensal, semanal, nessa região. Vamos lá, Sandoval, por favor. E aí, essa é a nossa casa, né? Vamos treinar um pouco de português. Bacairi, né? Ete. Vamos falar lá. Ete. Ecudo, né? Essa é a minha planta baixa. Essa é a planta baixa da minha casa. A parte de cima tem o cainto. Cainto quer dizer hall de entrada. Aquela área social. Dos lados, né? Dos lados eu tenho cocobuzegueiro. Cocobuzegueiro quer dizer área íntima, né? E mais profundo eu tenho paniaito, que é cozinha. Alô? Eu acho que ele deu uma caída, não foi? Acho que Eu acho que ele caiu. Bom, vamos guardar um pouquinho antes dele retornar. Estava falhando, mas estava legal, só que agora ele...
Ele deu uma congelada e agora caiu de vez. Deve estar voltando aí, então. Né? Ele está na aldeia, Sandoval? Voltou. Deu uma caída, Jucimar, mas já está de volta aí, então beleza. Já quer que eu volte para o slide da casa? Sim, o meu está muito chuvoso aqui e minha internet não é tão boa. Eu coloquei aí para você um manifesto antropófago do Oswald de Andrade para dialogar com a questão da imoralidade ali do SPI, que impressiona muita gente, né? O Oswald diz que quando os portugueses chegaram no Brasil, estava chovendo, porque se estivesse fazendo sol, os indígenas teriam despido os portugueses. Então, é uma boa inversão aí do conceito da moral, né, que você colocou, que é extremamente prejudicial, aí, preconceituosa, sobre os hábitos e o modo de vida indígena, né? E aí, essas partes da casa que você está descrevendo é o partido, né, que a gente chama, porque, na verdade, é o íntimo, no caso do ocidental, a gente divide íntimo, social e serviço. Né? Em qualquer casa que a gente vai fazer o partido, a primeira aula para aluno de arquitetura, o íntimo são os quartos, né? O social é a sala de estar, e nós temos serviço, nós temos empregado, né? Que vocês não têm isso na cultura de vocês, né? Vocês têm uma vida em que o círculo ali para vocês trocam os saberes entre todos, não é isso? Correto. Mas é muito grande. Uma área, se a gente não pode, como se fosse invadir a área do outro. Por exemplo, os meus convidados, como homem, chefe da casa, entrarão nessa porta onde está escrito Cainto. Apenas nessas portas. Os meus parentes mais próximos, meus amigos mais próximos, podem entrar pela cozinha, né? Nessa área de serviço. Eu que fiz esse desenho em azul só para a gente definir. Mas aqui não vai ter paredes, tá? Essa casa ela é em duas cascas, né? Duas cascas. Eu sempre falo com o professor José Afonso que essa é uma casa que respira. O indigenista Vilas Boas, né? Ele fala também um pouco sobre isso, que é a casa que respira. E a gente parte dali explorando essas tecnologias que existem nessa casa. A gente constrói essa casa respeitando as fases da Lua, né? A gente não faz confecção de qualquer tipo de corte de árvores na Lua crescente e na Lua minguante. Por que a gente não faz na Lua crescente, não corta, não confecciona, né? Porque ali nessa fase da Lua, os animais, aqueles que se alimentam disso, eles estão nascendo, né? Então, para evitar que eles devorem essa palha, a gente não corta nessa fase da Lua. E no minguante, porque a gente acredita que ela não vai crescer tão rápido quanto a gente espera. Então, nessas duas fases, a gente respeita muito, né? E todos ajudam para fazer essa casa. As mulheres, principalmente, ajudam para fazer as embiras, onde a gente vai fazer essas amarrações. Vamos lá, Sandoval, por favor. Opa. E aqui a nossa aldeia, né? A disposição da nossa aldeia, ela é circular. A casa dos homens, bem ali no centro, vocês estão vendo. Eu acho que estão vendo com o mousezinho aqui. Bem aqui, a casa dos homens, né? A nossa aldeia é enorme. E isso, casa dos homens. E por que é a casa dos homens, né? Porque a gente faz casa para as nossas mulheres. E aí, a gente tem um pouco dessa coisa, dá a perceber que os bacairi, eles são um pouco machistas, né? Mas a gente vai para essa casa dos homens já conversado com as nossas mulheres. Na verdade, as mulheres
define como que a gente vai se posicionar nessa reunião onde acontece na Casa dos Homens. Então, se a gente não falar mais ou menos o que elas falam, a gente chega em casa e apanha. É isso. Geralmente tem uma pista de avião, né? Então, a maioria das aldeias tem isso. Vamos lá, Sandoval, vamos correr um pouco. Ô, Josimar, só me diz uma coisa, tá me ouvindo aí? Sim. E essas trilhas aqui do lado externo da aldeia, tu poderia falar um pouco sobre elas para a gente? Essas trilhas são para as roças, né? Roças ou o lugar onde a gente vai banhar, os portos que a gente fala, né? Porque a gente tem bem definido pela família, né? Esse porto eu vou fazer como se fosse uma pescaria, né? Você tem um local certo para pescar. E a gente tem portos para banhar. Ali é o meu porto, é onde eu vou banhar. E ninguém pode... Você vê que não tem cercas, não tem nada, né? E isso. E aí a gente vai lá para fazer o nosso... banhar, essas coisas. Ou pescar. Tem uma curiosidade de algumas pessoas, das mulheres, geralmente, né? Como que a gente faz esse carinho com a nossa mulher dentro dessa casa, está tudo aberto, sem paredes, né? E aí eu sempre brinco com isso. Você tem que ser um bom pescador e um bom lenhador para isso, né? Você ir namorar ali, né? Então, tem um pouco disso. Vamos passar lá, Sandoval, por favor. Dizer que aquela casa ali do meio, você falou que vocês são machistas, né? Na antropologia, a gente chama patriarcal, porque para a cultura ocidental é chocante isso, né? Porque a monogamia é o elemento fundamental da sociedade ocidental, né? Mas vocês têm, cada mulher, então, que vocês casam, você faz uma casa separada para ela, não é isso? Lucimar? Sim. Você pode A gente faz mais... Não ouvi direito, pode repetir. Não sei se hoje ainda pode. A gente casa, Tá, eu queria, Josimar, com então, várias mulheres. Né? E as mulheres casam com vários homens também? Alô? Eu acho que não, Sandoval. Não sei, eu não sei, entre os Guarani... Não, entre os Guarani, que eu aqui em Paraty, que eu tive com ele, as mulheres separam e casam com outras pessoas, inclusive mudam para outra aldeia. E a criança fica com o tio materno. Lá é matriarcal nesse sentido, que as crianças vão ficando com os tios maternos e as mulheres podem mudar para outra aldeia, né? Eu não sei entre vocês como é que funciona. Recentemente eu estava aqui numa cilada, cara, que eu estava sendo... o ex-marido da apanhou, estavam separados, e o cara dizia, poxa, tenta falar com ela para a gente voltar. Mas eu queria, na verdade, assim, Josimar, antes de a gente seguir, porque eu acho que a gente tem que estar tranquilo aqui com o tempo. Então, vamos lá. Aqui, nesse canto onde eu estou passando o mouse superior esquerdo, é uma pista de pouso, ok? Só para identificar os espaços aqui, correto. Tudo bem? Aqui é uma pista de pouso, são até 2 aviões que estão aqui, seria isso? Correto, isso mesmo. Então, é interessante registrar, né, que as aldeias provavelmente ficam em locais isolados, em que, muitas vezes, só é possível chegar de avião, que são utilizados tanto pela FUNAI, quanto também pela saúde indígena, para levar pacientes em situação de emergência, etc., ou até médicos em plantões e tal, troca de equipes, como me parece, como é aqui no Pará, talvez seja aí. Aqui, então, a gente tem essas trilhas que, se você disse que vai dar roça, vai dar nas roças e vai dar no rio. Então, bem, eu não estou vendo muitas trilhas do outro lado, também não tem o norte, mas tudo bem, isso é menos importante agora. Eu só estou vendo uma trilha aqui no canto superior direito, no lado superior direito, e um desmate aqui, talvez uma roça de mandioca aqui atrás, mas não tem tantas trilhas, todas estão aqui na parte inferior da foto.
Ou seja, tem um rio, então, aqui nessa fase, nesse espaço, que seria de quem está olhando. Seria isso aqui embaixo? É isso mesmo, o rio vai passar por aqui embaixo, como está mostrando ali. Beleza. Aí aqui tem alguns elementos, essa é uma imagem muito rica, então acho que vale a pena a gente analisar aqui ela com um pouco mais de detalhe, não acho que seja perda de tempo, né? Eu falei mais cedo, agora na minha apresentação, logo quando eu começava, sobre o papel da mímesis na aldeia, né, transformando os espaços. E aqui a gente pode ver que as casas aqui circuladas, as casas aqui no entorno da aldeia, elas são todas construídas de palha, mas aqui no canto a gente tem uma casa de material. Essa casa ela é da FUNAI, é da CESAI? O que é isso? É escola, né? É escola. E tem outro lado também, bem do lado direito, que é um posto de saúde. Isso, certo. isso. Tem outras casas, então quer dizer, essas são as casas de materiais, cimento, alvenaria, telha. Correto, isso mesmo. Bem, isso é muito interessante, né? Eu acho que o meu trabalho, por exemplo, passa essencialmente por isso, como você viu lá na minha apresentação com o Morochori, mas os meus trabalhos anteriores vão bem nessa pegada, porque numa aula anterior, por sinal, eu colocava, né, o fato de que até numa aldeia xinguana já tinha lá o cacique, se não me engano, o Cotoque, que estava fazendo a casa dele de material. E aí, na aula lá da Ana Luísa, a gente estava analisando que o quanto que isso é prejudicial do ponto de vista da autonomia, né? Não apenas é insustentável, porque esses materiais são caros, e para chegar aí, olha, se só se chega aí de avião, por exemplo, imagina você levar 20 sacos de cimentos, não sei quantos mil tijolos, né? As pessoas que vão fazer a casa também são de fora, então, quer dizer, essa renda vai para fora da aldeia, né? E isso na minha opinião, totalmente controverso, né? Uma casa de material, mas enfim, é só a minha opinião. Eu acho que seria o caso de investigar também o que a comunidade pensa. Quando a gente fala da mímesis, tem a reprodução, portanto, desse tipo de arquitetura no espaço cuja arquitetura vocês estão vendo ali no centro. E só para também, antes de passar, agora sim, Jucimar, claro, se você quiser comentar alguma coisa além disso, fique à vontade. E acho que é uma aula, né? Os demais alunos também estão convidados a conversar sobre isso. Tem aquilo que eu tinha colocado anteriormente sobre a posição das casas na aldeia circular. Da porta de cada uma das casas, você vê a aldeia toda. Isso traz uma sensação de segurança para um pai com um filho pequeno, por exemplo. Né? Cadê meu filho? Está ali, está brincando. Né? Então, isso é muito interessante. O pátio da aldeia ele é visualizado de qualquer dos lugares. Sobre a casa dos homens e tal, a gente já conversou sobre isso lá na nossa oficina da Bienal, e também já falei sobre isso aqui na aula, indicando lá para a Silvia o trabalho da Vanessa Lé. Então, a gente não precisa conversar sobre isso agora, mas pelo menos esses aspectos eu acho que são muito importantes de olhar uma aldeia aqui, gente. Mas é isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Jucimar, porque eu aprendi isso na antropologia que você descreveu, né, Jucimar? Que essas trilhas que ele comentou, na verdade, como a casa é comunal, não há o senso de intimidade do casal. Não é isso que você comentou? Você disse que essas trilhas são também para o casal sair na direção do rio e poder namorar, né? Então, eu acho isso bem interessante, dessa ruralidade, né? Porque esse seria o conceito aí do Jorge Batista, que é orientador aí acho que do Írio, de várias pessoas, da Marcele também. Essa questão de que você está ali num aspecto totalmente rural, claro, você está cercado ali de verde, mas que a aldeia cria um espaço de construção, né? Um espaço que não seria urbano aí, mas é público aí nesse sentido, né? E que essas trilhas fazem essa interligação, então, com a natureza, né? Aí, só para ficar uma questão aí, para depois a gente refletir. E para nós, ocidentais, né, esses conceitos morais, que eu acho que você começou muito bem falando, destacando a questão da moralidade, né, e que você chamou de machista. Você falou, os homens são meio machistas porque eles podem casar com várias mulheres, né? Então, ficam essas duas questões aí para a gente discutir depois, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Eu vi que o Írio aí se manifestou, mas Tá, vamos Posso passar? seguir. Sim. A gente já chega numa outra formação de aldeias, né? Aldeias antigas Bacairi. E eu peguei algumas imagens, né? De uma aldeia próximas daqui, que eu já começo falando parece estranho, né? Parece coisa de outro mundo, mas eu já posso falar de urbanismo na aldeia, urbanização das aldeias, né? A tecnologia chega num ponto que, sem pedir licença, muitas vezes nós indígenas nós não estamos preparados para isso, né? Nessas fotos dá para perceber que no fundo das casas já tem igrejas. Essa do lado direito ali, lá no fundo já se percebe uma igreja. Vamos passar igreja evangélica, tem evangélica, Sim, né? católica também. Essa é uma aldeia, né? Ela não, aqui de Mato Grosso, não é a minha. Olha a desconfiguração dessa aldeia, né? Aldeia tradicional. Se mantém a Casa dos Homens no meio, bem ali no meio, já está a Casa dos Homens, né? Mas quantidade de veículos, de casa de material, eu sou... São todas habitadas por indígenas ou outras pessoas que moram? Não, aqui, Todos os moradores aí desse conglomerado são indígenas, não, né? são todos São seus indígenas. parentes? Essa é uma aldeia indígena. São seus parentes ou são outras pessoas que estão morando aí? Outras etnias, né? Eu peguei uma imagem de outra aldeia, não dos Bacairi. Ah, tá. Essa imagem do povo Boi-Bororo da região de Meruri, aqui de Mato Grosso. É só para mostrar como que, se vocês verem a aldeia dos Bororo, né, eles são em 4 clãs grandes, aldeia circular enorme e uma divisão no meio. Essa já não é mais a tradicional deles. Vamos passar, Sandoval, por favor. Aqui é lá, nessa aldeia, né? Então, a gente começa a perceber que uma das coisas, um dos divisores, para mim, é a chegada dessa lâmpada na foto ali. Poste de luz, energia elétrica nas aldeias, né? E aí, é um programa do governo que se leva essas energias para as aldeias, mas que não se pensa onde colocar, na verdade, na urbanização dessas aldeias. Coloca de qualquer jeito. E aí um pouco de crítica que eu faço a qualquer jeito, e a gente não está preparado para isso. E a gente acha que... Quando faz a instalação, não tem discussão, discute, não né? tem discussão. Não se discute. Todos se discute, menos isso. Porque, para nós indígenas, achamos que vai ser boa para nós. Vamos passar, Sandoval, por favor. E aí eu vou falar um pouco do que foi, o que a gente planeja, né? E aí uma maquete da Casa Bacairi, né? Que é mais ou menos uma casa xinguana. Essa é uma maquete que eu fiz para o professor José Afonso, no seu livro, para o livro dele. Vamos passar, Sandoval, por favor. E aqui eu vou falar um pouco de um projeto que eu participei como estudante, né? Centro Sebrae de Sustentabilidade, fica em Cuiabá, no Centro Político Administrativo. Projeto do professor José Afonso, né? Onde o desenho foi valorizado da cultura indígena,
É bem importante ver alguns vídeos, né? Tem na internet, tem no YouTube. O legal deles é um documentário que a gente fez, né? Que a gente participou também. Ela é uma casa com desenho do povo Yaulapiti, né? Aqui da região do Xingu. Eu não tinha falado dos banheiros naquela outra planta, né? Para me falar aqui. Isso a gente discutiu muito com o professor José Afonso, eu me recordo quando era estudante, né? Já estava finalizando o meu curso. Esses banheirinhos brancos, a gente não colocou o banheiro dentro da casa, né? A gente colocou para fora, para dizer que o banheiro tem que ser fora. Para nós é imoral esse banheiro ficar dentro, né? Na nossa tradição, na nossa cultura. Então, a gente fez um pouco afastado, mas que não seja tão afastado assim. Essa é uma casa de 2 cascas, né? Como casas indígenas tradicionais. A luz é natural, né? E também é importante o projeto. A tecnologia que eu falei antes, né? Daquela casa tradicional indígena, a gente explorou tudinho aquela parte, né, para pensar no desenho e para pensar o projeto. Então, esse projeto bem interessante, né? Que eu ajudei a fazer. Vamos lá para O banheiro, então, é aquele módulo que está do lado branco, né? Isso, correto. Aqui, né? Uhum. Vamos lá, Sandoval. Vamos finalizar. Então, eu concluo com isso, né? É uma frase. Imenso prazer falar com vocês aqui, demonstrar um pouquinho do nosso projeto, né? E obrigado pelo convite, Sandoval. Cortou um pouco a tua última fala, Jucimar, se você puder repetir, porque frisou. O que essa frase quer falar? É uma frase que eu sempre, desde estudante, eu comecei a falar isso, né? Kutogo atai nepe medil saindela. O dia é logo ali quando se luta. Ótimo. E você falou do Porto Carreiro, eu também até coloquei o texto dele aqui, fiz uma apresentação, não sabia, um prazer saber que a maquete vai cair é tua, porque eu mostrei essa maquete também na minha apresentação, e o nome dele é Botuna. Esse nome é indígena dele? Ele é antes de Porto Carreiro, tem o nome Botuna. Ele é alemão. Ele é alemão, mas ele é cuiabano. Eu achei que esse nome era de origem... Cuiabano. Ele nasceu em Cuiabá. Ele fala que... Botura. Não, Botura é alemão. Ele fala que eles brincavam com os bororos na prainha, né? Na cidade de Cuiabá, quando era criança. Então, ele fala que desde ali começou a conviver com nós indígenas, né? Com a arquitetura bororo, né? Se você puder só voltar, Sandoval, a aldeia Bororo me interessou bastante, porque o Jucimar colocou uma questão dizendo que ali já teria uma urbanização, né? Já teria uma mistura entre o que é a discussão, é a próxima mesmo, é aquela que você passou. Não, essa daí sim, mas a Bororo que ele mostrou, ela perdeu, então, a circularidade que ela tem nas bordas, nas construções, tem carros parados, ela já tem outro conceito aí de espaço, mas eles mantiveram a casa dos homens como referência, né? E eles fazem rituais ali, mantendo essa tradição. Você conhece a aldeia? Correto, é isso mesmo. Eles, apesar dessa desconfiguração dessa aldeia, eles sabem exatamente quem que é quem, qual clã que é. Então,
para eles, eu conversando com eles, essa desconfiguração para eles não perdeu a essência da cultura, não perdeu o respeito, né? Mas que, para mim, é um impacto muito grande. Espacialmente, ela foi desconfigurada, né? É um choque, realmente. Imagino você que mora naquela aldeia circular, né, em que a lógica está toda estruturada, essa daí com as casas totalmente aleatórias, né? Parece que elas foram jogadas ali, né? De qualquer jeito. Sim, e ali já tem, a gente encontra algumas coisas já para venderem, né? Tipo, esse é um pouco de crítica que eu faço quando em relação à energia, né? Vendas de bebidas não alcoólicas e alcoólicas, né? Bares, então, né? Bares ali colocados com... Gente, eu acho que a gente precisa... Isso mesmo. Eu acho que é o momento, né, que a gente está aqui recebendo o Jucimar, então, talvez mais importante do que eu apresentar qualquer coisa, a gente esboçar esse diálogo com o Jucimar mesmo, né? E aí até o Jucimar sabe que foi muito corrido lá, a gente acabou não conseguindo ali conversar tanto, só mesmo nas conversas informais ali, né, durante as pausas e tudo mais, jantamos juntos aí várias vezes, algumas vezes, né, e almoçamos e tal. Mas ali, muitas coisas que o Jucimar traz para a gente aqui, eu acho que são relevantes, e eu gostaria de pontuar uma coisa ou outra, tá? E aí, Jucimar, você fica à vontade também, Dinai, quem mais quiser, para intervir ou interferir aí a qualquer tempo, tá? O Jucimar, ele falou ali, logo no começo, né, que ele é de um grupo caribe, os Bacairi são falantes, então, da língua caribe, que ele se sente um pouco xinguano. Ora, relatos de cronistas alemães do final do século XIX, von Heering, se não me engano, né, von den Steiner, quer dizer, vão lá mostrar que sim, os Bacairi estavam ali na região de Paranatinga, no extremo sul do que hoje é o Parque do Xingu, então no Alto Xingu, né? Então é normal para vocês se sentirem xinguanos, porque efetivamente vocês são. E a Bruna Franqueta, ela vai relatar nos textos dela, analisando esses cronistas, que os Bacairi eram um povo que tinham um espírito nacionalista muito exacerbado, né, ali no contexto do Alto Xingu, e isso posto de uma maneira contrastiva, né? Eu acho que a gente acaba tendo que estudar um pouco antropologia, e hoje, assim, o que muita gente diz na antropologia, o Viveiros de Castro, muitos outros autores, é que a identidade ela é essencialmente construtiva, ninguém tem contrastiva, quer dizer, né? Ou seja, ela é basicamente construída no contraste com outra coisa. Isso é muito interessante porque, de certa maneira, exclui a possibilidade de uma identidade essencialista, né? Que cada um tem uma essência. Quando a identidade, uma das leituras, né, é de que a alteridade ela se constrói sempre tendo uma diferença, né? Quer dizer, eu sou diferente dos animais, eu sou diferente dos não indígenas, eu sou diferente dos xinguanos. Basicamente, não é uma reflexão sobre o que eu sou efetivamente, do ponto de vista de uma essência, mas de uma alteridade, de alguma coisa que claramente eu sei que eu não sou, né? Esse é, então, o grande debate em torno da identidade, uma síntese bem, né, mequetrefe, até de certa maneira, do que é o debate, mas passa por aí, não é tão mequetrefe assim esse que eu estou trazendo. E aí, é legal, porque hoje não necessariamente eles têm mais essa identidade xinguana, porque se constituiu uma ideia do Xingu como sendo exclusivamente o Alto Xingu, a aldeia Morená, ali o pessoal de Camaiorá, né? Mas então eles também são Xingu, mas veja como é esquisito essa identidade, ela está sendo. Vocês não podem dizer que são xinguanos, podem sim, cara. Os xinguanos também são diversidade, né? Não são só os Camaiorá, não são só os Calapalo, os Bacairi também são xinguanos, né? Isso eu queria começar por aí. Uma outra coisa que o Jucimar colocou, que é uma
é algo muito importante e quase passa batido, assim, né? Da forma como ele coloca, assim, meio que para ele, às vezes, eu lembro sempre do Carpinteiro falando comigo na época do mestrado. Ele dizia: Sandoval, você não está falando lá na roda de cerveja dos seus colegas da FUNAI, que todo mundo conhece os indígenas. Então, você precisa dizer o que é isso, o que é aquilo. E ele, para que quem está fora consiga entender. E aí ele traz para a gente a ideia da atração, né? Que remete aos postos de atração dos indígenas. Uma figura muito antiga do indigenismo brasileiro, especialmente do indigenismo republicano, né? Inaugurado lá com o Marechal Rondon, que durante muitos anos fazia uma verdadeira política de atrair, e aliás que começa, né, com os jesuítas, né? Nem com, é uma prática que o indigenismo vai herdar dos jesuítas, né? As próprias missões eram uma política de atração, os descimentos na Amazônia também eram políticas de atração. Qual era o sentido de atrair os indígenas para um local fixo? Era, na verdade, evitar possíveis assaltos, né? Possíveis rebeliões. Então, era muito bom você ter todos eles ali aos seus olhos. E então, quer dizer, os Bacairi foram atravessados pela política de atração. Um outro exemplo muito conhecido de atração dos povos indígenas é o próprio Posto Leonardo, lá no Alto Xingu, que, uma vez criado pelos irmãos Vilas Boas, começou a atrair indígenas de todo o entorno ali do Alto Xingu. Isso porque a política de atração ela vinha sempre acompanhada de uma série de ferramentas e utensílios muito úteis para os indígenas, facão, espingarda, não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar com os Mebengocré em 2007, lá na aldeia multiétnica e tudo, em 2008 eu fui convidado, em 2009 finalmente eu vim para o Pará pela primeira vez para trabalhar aqui com os Mebengocré Caiapó, lá com o Isaac, com a Pancará, né, o pessoal do primeiro filme, eles que me convidaram. E ali a gente foi fazendo amizade. Eu me lembro que uma vez veio o pessoal do Instituto Francês de Desenvolvimento e tinha um tradutor com eles ali, né? O Manu. E aí eu fiz muita amizade com o Manu depois, né? Fui até para Brasília e o Manu falou assim para mim: Sandoval, que presente eu mando lá para o pessoal da aldeia? Aí me pôs a pensar, porque eu já morava em Tucumã, já tinha uma relação cotidiana com os indígenas e estava afastado durante 3 meses para escrever o mestrado. Aí eu fiquei, pô, que presente, né? Aí eu pensei assim, poxa, se você quiser fazer a média lá com o Mebengocré, você compra crédito de celular para ele, né? Ele vai gostar muito. Ou então, opção B, você paga o almoço para ele, que os caras passam, às vezes, um sal quando vão lá reivindicar uma coisa ou outra, então vão dizer, pô, o cara é meu amigo, está me ajudando. Ele vai ser seu amigo por uma semana. Se você der para ele 1 quilo de miçanga para ele fazer artesanato, ele vai se apaixonar e um facão, um teçado, ele vai ser seu amigo por 1 mês. Mas se você der uma espingarda, o cara vai ser seu amigo pro resto da vida. Então, eu estou falando isso que parece uma coisa despretensiosa, mas não é, né? Na verdade, isso mostra a necessidade que os indígenas, em seu modo de vida, têm desses utensílios e também, é claro, o quanto a política indigenista se apropriou de utensílios para territorializar, por assim dizer, né? Então, não é uma coisa menor. Então, a política de atração dos indígenas tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo era abrir essas terras, para disponibilizar no mercado ou até para dar de presente para os seus mantenedores, né? Que são os de hoje, que estão lá no Congresso, lá, os mesmos de sempre, não mudou, né? E o segundo objetivo da política de atração era também um objetivo Foucaultiano, né? Vigiar e punir. E aí eu acho que o Jucimar coloca muito bem o que era preciso vigiar, né? E aí a gente chega na moral cristã, né? Tem o moralismo, tem possíveis rebeliões, então, quer dizer, tudo ali aos olhos do indigenista. Vocês se lembram que no início desse ano eu fui lá na aldeia dos Tembé pela primeira vez, né, que eu não conhecia, primeira e segunda vez, e durante as atividades eles diziam comigo que antes as aldeias deles, que não eram circulares, mas elas eram como que feitas no meio da mata, em bosques, e que foi a FUNAI, o chefe do posto da FUNAI, quem obrigou eles a manter tudo limpo. Aí eu falei, entendi, porque o cara queria olhar tudo lá do posto, né? O bonito, chegar da janela e ver o que está acontecendo. Então, quer dizer, a gente tem aqui uma verdadeira transformação, tanto na organização espacial,
quanto paisagística mesmo, imposta pela política indigenista, tendo por finalidade exclusiva vigiar e punir, né? Controlar esse espaço. De modo que eu acho que o Foucault é um leitor muito importante para a gente entender a questão indígena. Gosto muito, né? Queria deixar essa sugestão. Quer dizer, também a questão indígena, né? Parece que é só para a questão indígena, mas também. Diga, Diná. Não, eu fico pensando, né, Jucimar, você domina, no sentido aí que você entrou no saber oficial, né? Você teve na universidade, você está fazendo mestrado, você faz a crítica dos dois lados, né? Então, quando você olha para esse desarrumado, aí, vamos falar assim, esse amontoado de casas, sem aquela ordem, né, do círculo e da organização social que o teu círculo expressa, o que você vê? Né? Eu, como antropóloga, eu vejo também uma tentativa de adaptação. Né? Pode ser que eu tenha me enganado, mas o Mata fala muito isso dos Bororo, que eles tentam também passar por branco, né? Ou pelo menos se aproximar daquela cultura que considera eles, enfim, selvagens, né? Imorais, enfim, com todo um preconceito. Então, me parece também que eles aí estão negociando, né, o espaço deles com esses outros elementos que o Jucimar falou, o lugar, né, o carro, enfim, eles ali estão tentando também incorporar no espaço da aldeia, né, aqueles elementos que são espúrios, são externos à cultura deles, mas que eles têm que negociar, né, porque eles estão vivendo no Brasil com toda uma organização social ali. Estou errada, Jucimar? Ou o que você pensa dos Bororo? Quer dizer, o que você vê quando você olha, quando você compara para a tua cultura que ainda está vivendo ali integrada no círculo? Eu vejo, eu fico muito preocupado com essas situações, né? Porque primeiro começa dessas ruas lineares, né? E as características mudam, né? O comportamento muda. Eles falam que não muda, mas quando você começa a pesquisar um pouco a mais, né? Você percebe que há uma mudança, né? Uma mudança de rotina, vamos dizer assim. Posso dizer assim. Por exemplo, com a chegada da energia, essa aldeia começou a crescer, né? Começou a crescer para os lados, né? E aí começou essas moradias ficarem um pouco mais afastadas e criando ruas lineares. E aí a gente tem problemas, começam a surgir problemas de saúde, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu pego antes da energia elétrica, os nossos parentes, eles eram mais saudáveis. Eles iam para o rio, eles caçavam, eles pescavam. Aí tem um marco da energia elétrica, há uns 10 anos para cá, eles começam a ficar um pouco mais preguiçosos, posso dizer assim. Ele não consegue mais ir caçar. Por quê? Porque ele já comprou um refrigerador, né? E ele começa a armazenar produtos industrializados. E nessa aldeia, a gente percebe que já tem doenças crônicas de muito graves, né? Diabetes, por exemplo, amputação de perna, tem nessa aldeia. Então, é uma preocupação muito grande minha como, não sou antropólogo, mas um arquiteto, um urbanista, vamos dizer assim. Como que a gente faz para ajudar esse povo? Como que a gente... e começam a surgir essas doenças psicológicas, né, que não existiam antes, ou Consumo também de refrigerantes, né, entre as crianças também, né, obesidade, né. Correto. Crianças de menos de 1 ano, eles já consomem refrigerantes, né? Então, é uma preocupação muito grande minha, né? Mas conversando... Qual
Volta lá no círculo para a gente, volta naquela imagem do círculo para a gente ter essa ideia da integração, né? E Não aí, é assustador. não, essa é a tradicional, né? Sim, Isso. sim. De uma para outra, cara, é uma coisa assim, É. é uma coisa assim pô, tenebrosa, porque a gente está falando, não podemos esquecer, de um patrimônio cultural, de uma tecnologia que foi desenvolvida para habitar esse bioma, como coloca o autor, o Eduardo Góes Neves, né, em Equinócio nos Trópicos, e a ideia de urbanismo amazônico. A aldeia circular devia ser vista como um patrimônio cultural brasileiro, entendeu? E quando a gente sai disso aqui para isso aqui, é extremamente preocupante. Preocupante. E aí, essa aldeia, eu trabalhei 10 anos na saúde indígena, né, quando eu formei. Quando me formei, na verdade, eu fiquei já 12 anos na cidade, agora eu vou para a aldeia, vou caçar, pescar e aprender o que eu deixei de aprender. Então, fiquei 3 anos na aldeia, como se fosse fazendo isso, né? Sem preocupação com nada. E aí surgiu, depois de 3 anos, surgiu o convite, né? Na verdade, surgiram vários convites, mas a minha meta era completar 3 anos na aldeia e depois fazer alguma coisa. Fui convidado para trabalhar na saúde indígena, né? Essa é uma proposta nossa, onde a gente colocou esses infraestruturas não indígenas, inserir nessa aldeia. Por isso, esse cuidado com o posto de saúde e com a escola. Ô, Jucimar, eu vou te fazer uma pergunta aqui. A gente ficou amigo, assim, imediatamente, né? E aí, a gente estava lá na Oca do Ibirapuera juntos e tal, foi um barato. Aí, depois você postou uma foto lá no seu status, porque a Oca do Ibirapuera é a maior maloca do Brasil e é a grande homenagem do Niemeyer aos povos indígenas, por assim dizer, tanto que o nome é Oca. Aí eu queria te... mas a tua legenda foi: prefiro a minha maloca. Comenta aí pra gente. Porque Quando eu coloquei isso, eu tenho poucos amigos, né, no Instagram, mas tem alguns especialistas, né, alguns professores também e alguns alunos. E aí já chegou chuva de perguntas, mas como assim, o que é isso? A Oca do Niemeyer é muito pouco ecológica, né? Você fica Isso. ali fechado no escuro, você não tem ar, não tem ar circulando, né? Essa é a grande crítica ao Niemeyer, quando ele faz esses espaços contínuos fechados, né, dele. Sim, e aí eu respondi com humor, porque não existe uma janela na minha casa. Quando eu quero, eu abro qualquer lugar. Então eu sempre repito aquela do indigenista lá do Xingu, sobre a casa que respira, né? Essa casa minha, eu vou lá, se eu quiser ver alguém passando, eu vou lá e abro ela. A própria chuva vai fechar, o sereno da manhã ou a chuva vai fechar. Então, ela não precisa de ar-condicionado. O modernismo do Oscar Niemeyer sempre ele tem que ser refrigerado, né? Então, essa é um pouco de crítica. Né? Ela não é bioclimática, então, Josimar. A tua bioclimática. Né? A arquitetura do Niemeyer tem esse grande problema de não ser bioclimática. É isso. Mas você pode aproveitar e falar, então, um pouco do que você colocou lá, sobre essa casa que respira, sobre a dinâmica da fumaça e o que acontece com a casa quando queima também. Ah, tá. A gente tem um pouco de tempo, daqui a pouco tenho reunião, vou pedir um pouco de licença, né, tá, Sandoval? E eu vou um pouquinho mais apressado. Essa é uma casa onde a gente não usa nenhum tipo de tratamento. É tudo tratamento natural. Para impermeabilizar o chão, a gente usa mandioca. Tem uma espécie de mandioca que é brava. Né, Sandoval? Pode explicar um pouco sobre isso. A gente usa o caldo dessa mandioca, a gente joga tudo como se fosse um detergente no chão.
E aí a gente vai fazendo isso sempre que a gente vai fazer mandioca. Então, ela vai impermeabilizando isso e a gente começa a queimar dentro, fazer fogo dentro da casa, né? Fazer comida, moquear peixe, caça. E essa fumaça que sobe, ela vai impregnar nas palhas e como se fosse, ela cria um forro, na verdade, que esse forro ela seja tóxica para animais peçonhentos, baratas, cobras, sapos. Então, se você acha que você vai encontrar sapo, cobra ali, você não vai achar, porque ela é totalmente tratada com essa coisa natural nossa, né? E aí, quando eu falei lá no início que a gente faz nossas casas para as nossas mulheres. E como que a gente se desfaz dessa casa, né? Tão enorme, deu muito trabalho para fazer, mas que a gente, se tiver uma morte dentro dessa casa, qualquer morte, a gente já abandona ela, a gente já queima ela, enterra o corpo, né? No centro da casa, e aí a gente começa a desfazer dessa pessoa. Todas as indumentárias, o arco e flecha, tudo a gente queima. A gente não leva, ele não deixa nada para nós, apesar de deixar os ensinamentos, né? Um dia levaram o Davi Copenau, né? Já ouviram falar? Para a cidade, um antropólogo amigo dele, né? Levou ele para a cidade. A primeira coisa que ele observou foi uma salinha exclusiva para guardar tudo que não se usava. Ele ficou intrigado com isso, né? Por que ele não doa? Por que você não doa? Não, isso daqui é meu, eu comprei isso, tem toda uma história. Mas para ele, não cabia isso, né? Se, por exemplo, pedisse um cocar que ele usava, ele já dava, né? Se alguém se interessasse por um arco e flecha dele, ele já dava. Ele quer dizer, a vida para nós aqui na Terra é passageira. A gente cuida do nosso espírito, né? Então, essa é a grande frase, grande pensamento que ele deixa com isso. Eu sempre repito isso, porque eu me identifico muito com a fala dele nessa questão. Vocês não acumulam a memória que nem nós, né? A gente acumula os bens dos ancestrais, passam de família para família e a gente vai acumulando aquilo, né? Vocês não, vocês fazem esse ritual para também o espírito poder ficar livre, né? Correto, é isso mesmo. Tá, joia. Jucimar, olha, gente, aproveita que ele vai sair. Olha as perguntas aí para o Jucimar, que ele vai ter que sair. Eu fiquei encantada com o teu trabalho e te convido para escrever o texto para o nosso livro, tá? Você vai falar, então, da tua experiência como arquiteto e vai mostrar esse trabalho magnífico teu como arquiteto aí. Ana Luísa trabalha com os Guarani e vai te perguntar alguma coisa. Correto, professora. Boa tarde, gente. Boa tarde, Jucimar. Minha internet está muito ruim e aí eu não consegui ver absolutamente nada. Não apareceu para mim, até se puder depois compartilhar com a gente, porque eu fiquei muito curiosa para ver, até por isso que eu não estava comentando nada, mas eu anotei várias coisas super interessantes, sabe, Jucimar, que você falou, e fiquei com muita vontade de conhecer um pouquinho mais, né? Você falou muito sobre essa coisa da casa que respira, do caldo de mandioca para impermeabilização, e eu achei muito legal, né? E aí você falou muito sobre também a importância do posto de saúde, e eu fico pensando, né, assim, hoje em dia se fala muito sobre a questão sanitária, né, nas habitações, principalmente. E aí, eu estava até mais cedo estudando uma questão que deixa eu ver se eu acho aqui, que são as exigências do Ministério da Saúde, né, que são para os projetos e detalhamentos ambientais da saúde indígena. E aí eu fico pensando, né, como que a gente poderia fazer para isso ser aplicado nessas arquiteturas, né? Porque, afinal de contas, estava vendo uma matéria falando sobre um posto de saúde que estava
com várias patologias, assim, vários mofo, infiltração, e como é que isso poderia ser resolvido com uma arquitetura que respondesse ao ambiente que ela está inserido, né? Então, achei super interessante e fiquei com muita vontade de ver as imagens, porque infelizmente eu não consegui. Então, se puder compartilhar com a gente aí, eu agradeço. E obrigada pela sua fala, foi ótima. O Sandoval, acho que vai compartilhar, né, Sandoval? Por favor. Você coloca para a gente, Sandoval, no nosso grupo? Se permitir, faça isso agora. Não, por favor, pode compartilhar. Qualquer coisa, a gente está à disposição também, né? Para qualquer coisa. Mas essa é a grande questão, né? Levar essas infraestruturas, mesmo que seja temporária, né? Para as aldeias. Eu estou um pouco tentando mapear alguns arquitetos indígenas, viu, Sandoval? Se você conhecer nessa região, que eu quero com isso? Tá chegando não, já chegou nas aldeias o programa do governo Minha Casa Minha Vida. E ele chega de qualquer forma, ele chega de qualquer jeito, porque os parentes querem, né? Mas a gente, como alguém que estudou, que entende um pouco sobre isso, eu queria fazer tipo uma orientação para o governo, como que a gente pode fazer, como que a gente pode levar essa infraestrutura para a aldeia, mesmo que seja um posto de saúde. Porque não tem como, os Nambiquara aqui de Mato Grosso, na região de Comodoro, fica na divisa com Rondônia, eles têm duas casas, uma casa tradicional e uma casa com material cimento, esses materiais, né? E aí eles não ficam muito nessa casa onde é feito com material, né? Eles preferem a casa tradicional. Eles, como se fosse essa casa, eles construíram apenas para receber visita não indígenas. Mas o maior tempo que eles utilizam é a casa tradicional. Até na chuva, se chover muito e ventar, mesmo na chuva eles correm para essa casa tradicional. Então, essa ligação que eu sempre procuro, né? Mas que a gente vai encontrar em algum momento, do ancestral com o contemporâneo, né? Como que eu vou fazer essa junção? Como que eu vou pensar isso, né? Então, tem um pouco de urbanismo também nisso. Eu vou colocar um pouco disso. Pode falar, Maria. É legal demais essa sua fala. Hoje o Simar, a Diná sabe, né, que a gente está aí na saga também de escrever um pouco sobre isso e buscar essas arquiteturas indígenas contemporâneas, né? Eu acho isso extremamente importante. E aí quero também compartilhar uma experiência que eu passei na aldeia Itaximirim, lá em Paraty. Eu fui convidada por um pessoal que escreveu um edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para casas indígenas. Era uma verba super pequena, era tipo 50 mil, e aí eles entraram falando que iam fazer casas indígenas, óbvio que não ia construir casa com 50 mil reais. E aí, no fim das contas, era um estudo, né? E aí eu fico pensando também, Jucimar, o quanto que também tem muito atravessamento nesse processo, né? Porque nesse que eu participei, quando eu cheguei lá, a gente estava conversando a princípio, né? Como é que seria a Casa Guarani, e eles queriam da forma deles, inclusive eles estavam falando em Guarani, e aí um dos participantes, assim, de quem escreveu o edital, falou, não, mas vocês têm que falar na nossa língua, porque a gente precisa ouvir na nossa língua. Então, assim, sem uma sensibilidade para também entender os processos que não são tão ágeis quanto os processos da construção de Minha Casa Minha Vida, que já tem tudo padronizado, né? E aí, uma das coisas que eles estavam falando, que o pessoal lá da aldeia Itaximirim falou muito, é que eles não queriam que fosse no padrão do Minha Casa Minha Vida. Eu tenho até umas fotos, eu posso compartilhar com vocês, deles desenhando, que aí eu fui tentando fazer um pouquinho essa mediação, né?
E aí tem eles desenhando como que eles queriam a casa, essa coisa da cozinha separada, porque para eles é importante, né? Que tem ali o fogo de chão, enfim, várias coisas que eles falavam e que também não estava, de certa forma, sendo escutado. Então, eu acho que também tem os dois lados, né? Tem um pouco dessa falta de sensibilidade de entender que o processo é um pouquinho diferente, né? E em relação a essa coisa da arquitetura contemporânea, né? A gente tem, acho que ela não está conseguindo muito acompanhar as aulas, mas a Natasha Viana, né? Falo sempre dela porque eu acho que é importante. Ela é uma arquiteta guarani retomada. Ela está muito nesse processo de buscar essa arquitetura que é feita nas aldeias por não arquitetos, vamos dizer assim, né? Mas que são arquiteturas. Então, acho que é legal, às vezes, você trocar com ela. E em relação à arquitetura contemporânea também, a gente teve uma orientação, né, Diná, super legal, assim, no sábado, que a gente quer trazer também o que está sendo desenvolvido pela Juliana. A Juliana, ela não é indígena, né, é uma arquiteta da Unesp, mas ela está desenvolvendo também um trabalho com bambu, com guado-ataguara, que é um bambu endêmico da América do Sul, entrançado para fazer também, desde geodésicas até arquiteturas. Ela tem construído banheiros nas aldeias Guarani do interior de São Paulo com esse material e junto com o pessoal, né, junto com os Guarani. Então, acho que também aí fica o convite, não sei se a Diná me permite fazer esse convite, mas quem sabe também o Jucimar entrar nesse caldo aí que a gente vai falar sobre arquitetura vernacular indígena contemporânea, porque eu acho que toda contribuição é super válida. E é isso. Passo a palavra. Você podia participar do artigo que a gente está escrevendo, né, sobre arquitetura indígena. E eu queria falar, eu vou tentar recuperar a memória da Sofia Eder, que é uma arquiteta que trabalha no Tibá, o pessoal aqui do Johan, aqui do Friburgo, que eles foram para o Xingu e fizeram uma Casa Minha Vida com o pessoal indígena, tá? Então, foi uma experiência, eles fizeram tudo com materiais locais, e foi uma experiência incrível que a Sofia Eder participou, e é o pessoal que faz habitação aqui bioclimática, o pessoal do Tibá é referência, Os Arquitetos Descalços, é o livro mais famoso sobre arquitetura bioclimática. Eu vou ver se eu pego, chamo a Sofia para vir falar aqui, te passo, Jucimar, também. Tá, ok. Essa experiência. Eu queria agradecer, né, desde já. Obrigado, Sandoval. Fomos amigos já em minutos, né? E muito obrigado, Diná, a todos vocês. Eu vou me retirar. Agora você sabe quem é a Diná, agora você volta sempre. Na casa da mãe Diná. Tá, ok. Muito obrigado. Obrigada pela tua participação, Jucimar. Muito bom o teu trabalho. Ficamos muito felizes aqui. Jucimar, sigamos em contato. A gente vai se falando sempre. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais a colaborar aí ao longo dos próximos meses e anos. E seja bem-vindo a essa teia. Foi uma grata satisfação de conhecer, participar lá da oficina contigo. E aí, pessoal, acho que eu posso compartilhar minhas ideias em outro momento. A gente precisa valorizar aqui a presença do Jucimar. Fico devendo, mas nem tanto, porque, na verdade, foi muito, muito interessante, muito fecunda essa conversa. Obrigado, Jucimar. Também me despeço por aqui. Não estou com pressa, né? O horário é até 18h30, estou disponível, mas, enfim, acho que foi maravilhoso. É maravilhoso, né? A gente poder... Aliás, eu acho, Diná, que esse é o sentido, né, da nossa troca, é possibilitar espaços como esses, onde a gente possa ouvir pessoas como o Jucimar mesmo, né? A gente vai botar a tua aula também no YouTube, tá, Jucimar? E passa para você divulgar também. E fica, Sandoval, você dialoga na próxima, com o André, né? Eu acho que fica bom a gente continuar com a ideia da arquitetura indígena e com as pesquisas que a gente vem fazendo também. Então, já está convidado para participar no artigo Ana Luísa, Jucimar, Diná e Natasha. Nós vamos escrever a nossa experiência de arquitetura indígena, tá? Tá, ok, obrigado, até mais. Um beijo, querido. Tchau. É isso, então, ficamos por aqui.
Ficamos por aqui.